A paz do Senhor Jesus, eu venho deixar mais um vídeo para a meditação da palavra de Deus, né? Hoje vamos falar sobre Moisés, né? Sobre Moisés, sobre João e sobre Jesus. Tinha 3 pastores naquela comarca, Moisés tinha seus discípulos, Jesus tinha os dele e João tinha os dele. E cada rebanho trabalhava de uma maneira. Os discípulos de Moisés trabalhavam de uma maneira, né, dentro da palavra, né, de uma maneira, os discípulos de Jesus trabalhavam de uma maneira e os de João trabalhavam de uma maneira. Agora vamos ver realmente quem trabalhava para Deus dentro da palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus chegou então, um sábado, numa seara, e ali tinha um homem aleijado, e os discípulos de Moisés estavam ali. E no sábado ninguém ia e ninguém vinha, né? A ordem de Moisés foi essa: no sábado, vamos guardar o sábado, ninguém vai e ninguém vem. Jesus, porém, sabendo de que aqueles homens trabalhavam, e Jesus perguntou: ninguém fez o bem no sábado? Ele falou: não, mas aí determinou uma lei que ninguém vai e ninguém vem no sábado. Aí Jesus, sabendo de que eles trabalhavam, eles cuidavam de ovelhas de 4 patas, não é ovelha homem, ovelha de 4 patas. Eles tosquiavam a lã das ovelhas para fazer tecido. Então Jesus perguntou a eles e disse: qual de vós, tendo 2 ovelhas com muita lã, no sábado ela cai no buraco? Você tira ela do buraco no sábado ou você deixa ela lá para tirar no domingo? Aí eles ficaram perturbados, sem saber o que ia responder. Então Jesus, tomando a palavra, disse: por que arrojar em vossos pensamentos? Qual é mais fácil? Dizer para esse homem: perdoados estão os seus pecados? Ou dizer para ele: levanta, toma a tua cama e vai embora para sua casa? Então Jesus ordenou que o homem levantasse, foi curado e foi para a casa dele. Houve um revoltoso quando o pastor de Moisés chegou, porque os discípulos de Moisés agiam de uma maneira, os de Jesus de outra. E ali houve uma decisão ali entre Jesus e o pastor Moisés. Agora você veja qual era a função do pastor Moisés e qual era a função de Jesus. Então hoje nós temos que Jesus foi crucificado numa cruz de um calvário pelo amor de todo o povo da terra. Ele foi crucificado e ele veio perdoar todo aquele que crê nele, recebe perdão dele. Só que veio também Satanás, que era um anjo de luz, apedrejar aquilo que Jesus perdoou. Então Jesus perdoou e vem o apedrejador, que se chama Satanás, e o acusador das ovelhas. Então o acusador não tem poder para curar a ovelha. O apedrejador também não tem, porque Jesus disse que aquele que não tiver pecado atira a primeira pedra. Então o acusador não tem autoridade de Deus para curar ninguém e nem o apedrejador tem. Agora eu pergunto para você: você acha que Deus chama um pastor que apedreja as ovelhas para apacentar elas? Ele tem alguma coisa para essas ovelhas? Não tem. Ele está lutando contra a ovelha de Jesus e contra o perdão que Jesus trouxe para a ovelha. Jesus foi crucificado, deu a vida pelas ovelhas e ele não dá vida pela ovelha dele. Ele apedreja com fofocas e mentiras e calúnia contra essas ovelhas de Jesus. Agora eu pergunto: você acha que ele está apacentando essas ovelhas para Deus ou está apedrejando elas? Muito bem. A Bíblia fala que aqueles homens apedrejavam aquela mulher e Jesus perguntou: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Aí eu pergunto para você: você que apedreja as ovelhas dentro da casa de Deus, com fofocas e calúnia, você está cuidando ou você está condenando as suas ovelhas? Muito bem, Jesus perdoou o pecado das ovelhas. Agora nós vemos que tem algo que não tem perdão, né? Não tem perdão e causa morte, que é a mentira. Então vamos ver se quem mente entra no céu. A Bíblia diz que a mentira não vai entrar no céu. E também a Bíblia diz que todos os mentirosos é filho do diabo. Então, sendo filho do diabo, o pastor é o diabo, não é Jesus. Jesus não é pastor de ovelha que vai para o inferno. Jesus é pastor de ovelha que vai para o céu. Então nós temos os mentirosos. Quando o Filho de Deus foi adorar a Deus, Satanás foi junto. Quem levou Satanás para a igreja? Quem foi? Foi quem ia adorar a Deus. Porque quando o Filho de Deus foi adorar a Deus, Satanás foi junto. O mentiroso foi junto. Agora eu pergunto: se o mentiroso morrer dentro da igreja, ele entra no céu? Não. Porque ele fica ali fora, porque não tem perdão para mentira. Porque ele já disse que conheceu a verdade e está na mentira. E Deus não vai dividir o reino dele com o diabo. Então tá aí, a mentira não entra no céu e nem o mentiroso também entra. Agora eu pergunto: você que mente, faz fofoca dentro da igreja, você vai para o céu ou vai para o inferno? Para onde você vai? Porque a mentira, quando ela sai da sua boca, você não consegue consertar mais, ela saiu. E vai haver uma cobrança em cima da mentira sua.
Se você chamar um irmão que trabalha de ladrão e ele tiver calo na mão, Deus vai estragar o calo dele na corna dos seus olhos, ela vai secar. E você pode ficar seco para depois Jesus te curar. Aleluia! Para tu saber que aquele irmão é ungido. Aí eu pergunto para você, você está cuidando da ovelha para Deus ou você veio para condenar? Muito bem. Satanás foi chegado do céu para a terra, era um anjo de luz. E ele veio condenar tudo que Jesus perdoou. Agora eu pergunto para você, você que apedreja a ovelha dentro da igreja com fofoca, você que fica atrás da ovelha para condenar ela, você trabalha para Satanás ou trabalha para Jesus? Jesus disse, se o seu irmão pecar contra você, quantas vezes devemos perdoar? 70 vezes 7. Você está lutando contra o perdão que Jesus deu para a ovelha e contra o próprio Jesus que foi crucificado na cruz. Agora eu pergunto, você acha que quem luta contra Jesus está trabalhando para ele? Fala para mim. Agora a mentira vem para tirar você do céu. Ananias morreu, sua filha morreu porque mentiu. E você está mentindo contra o ungido de Deus. Aí eu pergunto para você, você vai entrar no céu com a mentira? Agora eu pergunto para você, você apedreja as ovelhas, Jesus te chamou para apedrejar e fazer fofoca, ou chamou você para cuidar das ovelhas? Você acha que um pastor que faz fofoca tem condição de curar uma ovelha? O pastor que apedreja uma irmã, que disse que ela pecou e está apedrejando ela, contra o perdão que Jesus já apareceu na cruz e deu para ela, você acha que esse pastor está cuidando dessa ovelha? Eu pergunto para você, aleluia, aonde está o Jesus que você diz que te usa? Aonde está ele? Eu pergunto para você aonde está ele. Porque você está em pecado, porque coloca a vida à extinção. Vai lá na cidade de Gomorra comprar bugigangas. A outra está em pecado porque operou para não ter mais filho, colocando a vida à extinção dentro dela. Deus é a vida. Você tenta matar a Deus e você vai morrer porque você está tirando sua própria vida com as suas próprias mãos. E fica dentro da igreja com uma mentira. Eu pergunto para você, você está apacentando as ovelhas ou está condenando elas? Aonde está o perdão que Jesus foi crucificado e deu a vida por ela? Você luta contra o próprio Jesus que perdoou e luta contra a própria ovelha dizendo que Deus te usa, Deus não está te usando. Sabe quem te usa? Aquele anjo de luz que foi expulso do céu para a terra com as suas próprias saraivas. E ele está jogando a saraiva em algumas pessoas, iludindo as pessoas, pensando que condenando as ovelhas ele está cuidando. Cuidar de ovelha é uma coisa, apedrejar ela é outra. Aí eu pergunto para você, sabe quem fala com você? Quem fala com você, a patente dele é acima do pastor presidente da igreja. Porque toda vez que Deus vai recolher o pastor, eu sei, Deus manda eu falar com ele. Não é pela minha santidade não, que não presta. É porque Deus me escolheu para essa função. Quando a ovelha vai morrer, eu sei também. Quando a ovelha é espiritual, Deus mostra uma escada com o topo dentro das nuvens e ela subindo. Eu vou lá, profetizo que Deus vai vir buscar e Deus leva. Agora eu pergunto para você, você está cuidando das ovelhas? Você está cuidando das ovelhas que Deus, ele confiou em você para cuidar das ovelhas? Você está condenando as suas ovelhas dentro da própria igreja? Hein? Eu pergunto para você, e a mentira está te isolando? Andando no caminho de pecadores? O que é andar no caminho de pecadores? É aceitar mentira de um contra os irmãos da igreja. Aí vem um, fala que aquele irmão fez isso, quando o irmão não fez, o outro vem, para e fica aquela maracutaia todinha, e Deus vai pegar todo mundo no mesmo saco. Aí eu pergunto para você, você está preparado para enfrentar a mão invisível de Deus? Porque se eu ver a mão branca do anjo dentro de você, eu já sei que você já era. Eu já sei que você já foi, quando a mão aparecer dentro. E eu pergunto para você, você está preparado para contender com o anjo de Deus? Com as suas mentiras? Com as suas fofocas? Aonde está o perdão que Jesus mandou você perdoar a ovelha? Você pedreja ou perdoa? Você está apedrejando. Uma pessoa que apedreja o seu irmão tem condição de orar e Jesus curar ele? Um apedrejador tem unção para curar alguém? Fala para mim. Então você não está trabalhando para Deus. O diabo está lhe usando para apedrejar as ovelhas que não é sua. E você vai prestar conta delas. Viu? Se você está na mentira, está na fofoca e está na calúnia contra a sua ovelha, se prepara que o anjo vai te encontrar. E quem fala com você está acima de você. Aleluia! Sabe por quê? Porque a estrela vai virar cinza na ponta do dedo do anjo. Está vendo aqui esse dedo? Quando ela apontar lá, ela vai virar cinza. E quando ela virar cinza lá, eu vou ver ela aqui em casa, aqui entrando em óbito. Porque Deus não está se agradando do brilho dela. Ela brilha na igreja, mas na fofoca, e Deus não se agrada. Você quer ser uma estrela na ponta do anjo, do dedo do anjo de Deus?
O mar já foi medido a sua altura. Eu sei a altura que ele vai chegar. Você sabe? Sabe por que você não sabe de nada? Porque você está apedrejando as ovelhas. Se você cuidasse dela, Deus mostrar para você o que vai acontecer para você avisar suas ovelhas. Você sabia quando a ovelha estava com fome? Você ia levar comida para a ovelha. Você sabia quando alguém estava apedrejando a ovelha com mentira? Você sabia. Quando a porta fechasse para aquela ovelha, Satanás fechasse a porta, você iria ajudar a sua ovelha, porque você sabia que o diabo estava lutando contra a sua ovelha. Mas você não sabe. Quando o diabo luta contra a sua ovelha, você se alia com o diabo também. E Deus não se agrada de você. Quando o vento vem pela ovelha, quando o vento vem, traz folha seca, traz pedaço de madeira, pedaço de tudo que não presta. Quando o diabo vem com o vento contra a sua ovelha, você se alia a favor do vento, porque Deus não te usa. Você não consegue discernir que o diabo está no vento contra a ovelha. Aí vem mentira de suspeito, vem mentira de ladrão, vem todo tipo de mentira e você se enrola todinho nela. E a mão de Deus depois vai te punir, você vai ficar sem dom nenhum, Deus vai reter o seu dom e você não vai ser usado mais enquanto você não vir pedir perdão aqui. Você sabe quantos já veio pedir perdão aqui? Quantos missionários já veio pedir perdão aqui na minha casa? Porque o dom foi retido? Sabe quantos? Eu perdi a conta. Muito bem. O meu pecado Deus perdoou e você condena o Jesus que me perdoou e quer me condenar também. Mas não estou preocupado com você não. Sabe por quê? Porque quando o calo da minha mão relar na corna do seu olho, você vai saber quem sou eu. Ah, você vai saber quem é. E quando esse dedo aqui tocar lá em cima na estrela, virar cinza, aí Deus trazer para mim aqui, você vai saber quem sou eu. O próprio Deus vai mostrar para você. Por isso os mentirosos não entrarão no céu. Agora eu pergunto, como é que pode uma pessoa estar tanto tempo na igreja mentindo? Eu pergunto para você, ele está indo para o céu ou está indo para o inferno? A Bíblia diz que o pastor dos mentirosos é o diabo. Ele é o pastor dos mentirosos. Porque a Bíblia diz assim, que todo aquele que ama e comete a mentira é filho do diabo, não é filho de Deus. Agora eu pergunto para você, você está indo para o céu ou está indo para o inferno? Para onde você está indo? Eu pergunto para você, para onde você está indo apedrejando as ovelhas? Então Jesus disse, olha, todo aquele que ama e comete a mentira, ele é filho do diabo. Agora eu pergunto, Jesus foi crucificado pelo filho do diabo ou pelas ovelhas que criam na verdade? Então a verdade é uma só, não tem soma de variação. Se Jesus falou que a mentira não entra no céu, é porque o mentiroso também não entra. E se Jesus falou que quem ama e comete a mentira é filho do diabo, ele é filho do diabo. Agora eu pergunto para você, você acha que Deus vai usar o filho do diabo dentro da igreja? Agora alguém levou Satanás para a igreja. A Bíblia diz que quando o filho de Deus for adorar a Deus, Satanás foi junto. Satanás foi junto. E o anjo perguntou para Satanás de onde ele vinha. Da onde tu vem, Satanás? Ele disse, venho de roda da terra e passar por ela. Você disse, meu servo Jó, homem fiel e temente a mim? Quer dizer, Satanás estava lá dentro da igreja adorando a Deus junto com o filho de Deus. Então, se você está levando a mentira para lá, você está indo para o inferno e você não está indo para o céu. Toma muito cuidado nas profecias, toma cuidado nas profecias que você vai falar e toma cuidado na palavra que você vem trazer. Porque isso aqui, Deus lê ela para mim. E eu sei quando ela vem lá de cima e quando o homem traz ela, tá? Então que Deus te abençoe e você não venha praticar mentira. Porque se você praticar, o tempo de igreja que você tem, não serviu de nada. Porque fora do céu, você não vai entrar no céu. O mentiroso não entra lá, porque é filho do diabo e o pastor dele é o diabo. Não é Jesus. Amém? Que você seja filho de Deus e não filho do diabo.